Olá, eu me chamo Emanuel e tenho 28 anos e moro em Capanema, que fica no estado do Pará. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com os meus irmãos. E até hoje, sempre que falo sobre esse assunto, eu sinto arrepios, pois naquela noite tivemos muita sorte, pois a nossa janela tinha uma grade. Tudo ocorreu em 2008. Na época, eu tinha apenas 15 anos e já era bem responsável para alguém da minha idade, pois como perdi meu pai muito cedo, tive que me tornar o homem da casa logo na adolescência. Meu pai era autônomo e faleceu em um acidente de carro, e ele se foi quando eu e meus irmãos éramos bem pequenos, mas mesmo assim, ele não deixou minha mãe na mão e deixou pra gente uma boa quantia de dinheiro, além de uma casa que estava quase terminada. Porém, com o tempo, o dinheiro foi se acabando e minha mãe teve que fazer uns bicos para poder sustentar a gente. Ela esperou que eu completasse 14 anos para poder conseguir um emprego melhor e poder deixar a gente sozinho em casa. Minha mãe conseguiu um emprego como doméstica e trabalhava de segunda a sexta, e a casa em que ela trabalhava ficava no centro da cidade, e ela não podia voltar todo dia, pois ela saía de lá sempre às 9 da noite, e onde morávamos era muito perigoso, principalmente para uma mulher sozinha, e a casa que meu pai construiu com muito esforço ficava em um lugar afastado da cidade. Era numa parte bem rural, e tínhamos no máximo uns 8 vizinhos, mas água encanada e luz a gente tinha disponível. E apesar do lugar ser afastado e não ter crianças por perto, eu e meus irmãos brincávamos entre si. Maxwell e Gabriel são meus 2 irmãos. Hoje, um tem 25 e o outro 23. E lembramos desse ocorrido como se tivesse acontecido ontem, da aparição do lobisomem. Nossa rotina era quase que a mesma todos os dias. De manhã, pegávamos o ônibus para ir à escola e voltávamos às 11 horas e passávamos o resto do dia trancados em casa, pois como minha mãe não ficava com a gente, ela pedia para o portão estar sempre fechado e a gente não devia abrir de jeito nenhum. E era isso que eu fazia. E depois que voltávamos da escola, a gente preparava o nosso almoço, que na maioria das vezes era ovo torrado com arroz, ou algo que minha mãe deixava. E o restante do dia ficávamos jogando videogame ou assistindo TV. E vivíamos assim, até que naquela noite, aquele bicho apareceu. Era por volta das 10 horas da noite de uma terça-feira. Eu e meus irmãos estávamos jogando videogame na sala. As portas já estavam todas fechadas e só a gente acordado, jogando. Foi quando os cachorros da vizinhança começaram a latir muito, e era raro eles fazerem isso. E era comum latirem de dia e não de noite, mas por algum motivo eles estavam latindo. O Maxwell, o meu irmão, ficou irritado com o barulho dos latidos, pois estava o atrapalhando. Foi então que ele se levantou e foi abrir a janela para poder espantar os cachorros. E assim que ele a abriu, na mesma hora, ele deu um grande grito. Ai, meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu e o Gabriel ficamos olhando para ele, achando que fosse brincadeira. Só que ele de uma vez bateu a janela e ela ficou entreaberta e correu para onde a gente estava. Foi quando de uma vez vimos a janela se abrir e depois apareceu um grande braço todo peludo, balançando como se quisesse nos pegar, e junto daquilo um ronco assustador. Na hora ficamos desesperados e fomos para o nosso quarto, correndo. E ficamos lá, só ouvindo aquilo roncando lá fora. E foi aí que o Maxwell começou a falar.
Assim que eu abri a janela, eu vi uma coisa em pé, lá perto do poste, e os cachorros estavam latindo para aquilo. E assim que ele me viu, começou a correr, vindo em meu rumo, e foi na hora que eu corri. Aquilo é um lobisomem, eu tenho certeza disso. E ficamos nós três ali no quarto, se tremendo de medo e torcendo para que aquilo não entrasse em nossa casa e que fosse logo embora. E até que depois de um tempo, ele parou e tomamos coragem e fomos fechar a janela. Fechamos ela de uma vez, desligamos o videogame e fomos para o quarto e ficamos horas conversando sobre aquilo, até que por volta das 2 da madrugada, aquela mesma criatura voltou. Começamos a ouvir uns grunhidos vindos do quintal, algo muito estranho e assustador. Eu e meus irmãos, com um pouco de curiosidade, resolvemos ir dar uma olhada naquele bicho. E se eu soubesse o quão feio aquilo era, eu não teria ido olhar, pois aquele bicho era muito estranho e feio. Fomos para a cozinha e eu e o Gabriel ficamos olhando pelas frestas da porta, mas não víamos nada. Foi então que o Maxwell ligou a luz do quintal e vimos aquela horrenda criatura. Era um bicho corcunda e com a boca grande e deformada. As orelhas dele eram que nem de porco, mas o corpo daquilo era como de gente, só que cheio de pelos. Aquela aberração ficou pouco tempo ali, e depois que meu irmão ligou a luz, ele correu se perdendo na mata. Eu me tremia todinho e ficava pensando na cara daquele bicho, e medo era pouco perto do que a gente estava sentindo, pois foi muito sinistro ver aquela coisa. No outro dia, encontramos alguns cachorros mortos perto de casa, e além da gente, ninguém mais viu aquele bicho, e resolvemos ficar calados para não gerar polêmica, e contamos somente para nossa mãe, e de conselho, ela pediu para que fôssemos para a cama mais cedo, pois assim ele não iria nos atacar. E fizemos o que ela disse, e nunca mais vimos aquela criatura. O tempo então foi passando, cresci, arrumei um emprego e com muito esforço eu trouxe a minha família para morar aqui no centro da cidade. E a casa onde a gente morava hoje é alugada, e sempre que vou lá me recordo daquele fatídico dia onde eu e meus irmãos vimos um lobisomem.